Começo agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Já fizemos outras tentativas, mas acabou não dando certo, tinha um público maior, mas já fui para vários institutos, não só aqui, né? Conheço muita gente do IFPR e dos institutos no Brasil inteiro, porque, de fato, é uma das preocupações de pesquisa, de conhecimento e políticas, né, Simone? Simone me orientando, tá, gente? Quando me orientando, a gente dá uma atenção especial, assim, olha o prazo, olha o prazo. Enfim, então, muito obrigada, agradeço a Sandra e, em nome dela, todas as colegas e colegas do IF, com quem eu tenho tido o prazer de trabalhar, né, direta ou indiretamente, tá? Bom, como a gente tem um tempo não muito longo, a Sandra falou em torno de 15 horas e 30 para encerrar, né, a minha atividade com vocês, eu vou preferir fazer, então, uma exposição, né, para a gente aproveitar o tempo, e aí eu abro para a gente poder dialogar, deixando um tempo para a gente conversar, tá bom? Então, o tema que a gente combinou é especialmente o tema da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, mas como a gente está se ocupando especialmente do ensino médio, né, da BNCC de ensino médio, eu vou inserir esse debate no contexto da reforma do ensino médio e fazer as relações possíveis com a rede federal, especialmente com os institutos federais, ok? Essa questão dos institutos a gente pode depois para discutir um pouquinho melhor na hora do debate, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu vou primeiro falar da reforma do ensino médio, porque ela está diretamente vinculada à Lei 13.415, que foi a lei que reformou, pelo menos por enquanto na lei, mas é a lei da reforma, né, aquela que, de fato, aprovou a MP 746, a medida provisória 746. Eu vou falar primeiro um pouquinho da reforma, né, do que ela significa, porque ela atinge diretamente os institutos federais, né, o ensino médio integrado, especialmente, mas vou situar isso no cenário geral da oferta do ensino médio no Brasil, tá? Para a gente poder entender, essas três coisas estão entrelaçadas. O que se propõe como Base Nacional Comum Curricular está vinculada à reforma do ensino médio, às propostas, né, às finalidades, à concepção que orientou a reforma, que, por sua vez, só se pode entender quando a gente olha para o contexto em que se dá a oferta do ensino médio e da educação profissional no Brasil nos últimos anos. Então, a primeira observação, né, é que o ensino médio ao longo do século XX, quando eu falo ensino médio, eu estou incluindo a educação profissional, posto que a educação profissional é uma modalidade de oferta do ensino médio, né? Então, toda vez que eu falar ensino médio, leiam junto a educação profissional técnica de nível médio. Esse é o nome recente, nem sei se foi assim, mas é o que significa, tá? Bom, a gente tem um quadro que marca o ensino médio no Brasil. Primeiro, de ser um ensino para todos, né? A gente termina o século XX com menos de 1/4 das pessoas que deveriam estar no ensino médio matriculadas. Menos de 25%. Ou seja, 75% de adolescentes e jovens com idade para estar no ensino médio não estavam. Isso dava, em números absolutos, um total aproximado de 3.500.000 matrículas, incluindo o técnico, certo? A gente passa de 1991 para 2004, de 3.500.000 matrículas para 9 milhões de matrículas. Então, quando a gente tem, no século XX, esse ensino para poucos, ele tem uma marca, né, ao longo de todo o século XX, por ser um ensino que não é considerado para todos e que não é, portanto, um direito de todos,
ele tem uma marca que segue as leis, as políticas, que é a marca da dualidade. Ou seja, para quem não faz o ensino técnico profissional, faria um ensino preparatório para a seleção do ensino superior. Isso vem lá desde os anos 40, especialmente com as leis orgânicas do ensino, quando o Gustavo Capanema faz a primeira grande reforma educacional do século XX e designa para o secundário essa dualidade já na lei, que é para, segundo ele, abre aspas, né, o ensino secundário, propedêutico, clássico e científico se destinaria à formação das elites condutoras do país. Os demais fariam o ensino técnico, agrícola, comercial ou normal. Por isso, ele separa já a lei em leis orgânicas do ensino secundário, leis orgânicas do ensino técnico profissional, nos ramos agrícola, industrial, comercial e, além disso, o curso normal de formação de professores. Essa dualidade ela foi característica do ensino médio, né, ao longo de todo o século XX, e sempre houve um debate a respeito disso, né, de qual é a finalidade do ensino médio. A LDB de 96 dá um salto bastante importante quando afirma que o ensino médio não é nem um curso técnico profissional e nem um curso preparatório para o ensino superior, mas é educação básica. É uma das 3 etapas da educação básica. Considerar o ensino médio como etapa da educação básica, ou seja, entendendo como educação e não como preparatório para isso ou para aquilo, acabou confirmando uma possibilidade dada pela Constituição Federal, que era a de ir tornando progressivamente obrigatório o ensino médio. O ensino médio não é obrigatório até hoje. Não ser obrigatório significa que ele não é um direito. Ele não é reconhecido, do ponto de vista da legislação brasileira, como um direito de todos e todas. Ainda não é. Com a emenda constitucional número 59 de 2009, se tornou obrigatória a faixa etária de 15 a 17. Mas é a faixa etária que é obrigatória, não a etapa do ensino médio. E isso é que acaba, né, fazendo com que a gente tenha, até hoje, perto de 1.700.000 estudantes, 1.700.000 adolescentes de 15 a 17 anos totalmente fora da escola, sem qualquer vínculo escolar, mesmo estando em idade obrigatória. Ou seja, aquela marca do ensino médio ao longo do século XX, de ser um ensino para poucos, de ter a marca da exclusão, permanece. Porque nós temos quase 2 milhões de jovens que não têm qualquer vínculo escolar no Brasil, mesmo estando pela Constituição em idade escolar obrigatória. Ou seja, obrigatoriamente deveria estar na escola. Ainda assim, houve aquela expansão imensa, né, de 3.500.000 matrículas para 9 milhões de matrículas em 2004, daí começa a decair. Hoje, né, 2017, segundo o censo de 2017, nós temos menos do que 8 milhões. Então, ela sobe até os 9 milhões e passa a decrescer. Por isso é que tem essa pergunta estranha de como é que começa a decrescer a matrícula, tendo quase 2 milhões fora da escola. Isso tem a ver com uma série de razões. Uma delas é uma característica do ensino médio ainda hoje, que é o da expulsão. O ensino médio expulsa jovens da escola. A cada ano, perto de 500.000 estudantes que entram no primeiro ano não voltam para o segundo ano. Então, isso para a gente entender o tamanho da complexidade, né? Então, do ponto de vista constitucional, nós temos 10.500.000 jovens até 15 a 17 anos. Todos deveriam estar na escola. Quase 60% estão no ensino médio. 30 e poucos por cento estão ainda no fundamental. E esses quase 2 milhões que não têm qualquer vínculo. E ainda assim, a matrícula, em vez de expandir, ela tem decaído. Tá? É nesse quadro que se insere a expansão da rede federal, quando ela começa, a expansão do ensino médio integrado, né? O programa Ensino Médio Inovador, uma série de ações como tentativa de fato, manter esse jovem na escola.
Então, a ausência de matrícula, nem todo mundo que termina o fundamental se matricula. Isso explica uma parte dos 1.700.000. Por quê? Porque o ensino médio, ainda que esteja na LDB como última etapa da educação básica, ainda não é visto como um direito para a população brasileira. Pais, mães, os próprios jovens não veem isso um direito. E o outro é qual o ensino médio para essa juventude? Essa é outra pergunta que a gente tem que fazer. É nesse cenário que nós temos a reforma do ensino médio que ocorre, né, recentemente, inicialmente por meio da medida provisória 746. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui para mostrar o seguinte, que conforme essa matrícula cresce, né, de 3.500.000 para mais de 8 milhões de matrículas em pouco tempo, né, de 91 ao início dos anos 2000, ao mesmo passo em que essa matrícula vai crescendo, a gente começa a ver o acirramento de uma disputa em torno do sentido do ensino médio no país. Por quê? Porque enquanto ele era para aqueles 25%, e estava claro que uma parte ia para o ensino superior e uma parte ia para a formação técnica, não tinha muito o que disputar. Mas enquanto você tem esse crescimento tão acelerado, né, de 3.500.000 para 9 milhões de matrículas, aqui a gente começa um processo que se inicia lá com a LDB, o pós-LDB, para dizer, bom, para essa juventude toda, qual ensino médio, com quais bases curriculares, com quais finalidades, com qual tempo, né, qual é a temporalidade do ensino médio, em quais espaços que isso se dá. E aí a gente vai ter um conjunto de mudanças, são muitas, nesses últimos 20 anos. Tá? Quem estava ontem, né, a gente teve uma atividade lá na UFR chamada Professor Bilutec, eu coloquei uma cronologia no quadro e ela é assustadora, porque a gente tem em torno de 20 mudanças nas possibilidades do ensino médio em pouco mais de 20 anos. Né? E agora uma grande reforma que altera a LDB. Tá? Bom, nós vamos ter, basicamente, no início, eu vou falar aqui só das grandes alterações na organização e nas políticas públicas, né, para o ensino médio. A primeira grande alteração vem com as diretrizes curriculares de 98, né, o parecer 1598 do CNE, que vai normatizar o que a LDB fala. Né? A LDB de 96 afirma no artigo 26 que a educação básica teria que ter no Brasil uma base nacional comum. Veja só, ela não fala base nacional comum curricular, tem uma diferença enorme uma coisa da outra. Tá? Ela fala uma base nacional comum, e essa base nacional comum, ela é interpretada como sendo as diretrizes que o Conselho Nacional de Educação passa, então, a exarar. Desde as diretrizes para o ensino médio, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação profissional, nós vamos ter entre 97 e 99 um conjunto de diretrizes curriculares nacionais que são aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e passam a vigorar, então, como norma para essas etapas ou modalidades da educação básica, né? Para o ensino médio, é a diretriz, a resolução, o parecer 1598, e para a educação profissional técnica, o parecer 1699. O que é que eles têm em comum? Os dois passam a usar uma referência que é a organização curricular com base em competências e habilidades, que toda a crítica nacional e internacional já concluiu, eu não vou insistir nisso, que é um retrocesso imenso, um prejuízo imenso do ponto de vista de uma formação para a autonomia intelectual, para a crítica, etc. Por quê? Porque o modelo de competências, ele traz uma lógica que é a da adaptação da formação escolar ao mercado de trabalho a partir da reestruturação produtiva, né, da microeletrônica, da mundialização dos mercados, do modelo de gestão do trabalho com base no toyotismo. Então, ele reduz a formação dos indivíduos
a uma coisa rasteira, que é o imediatismo de informação para o mercado. E deixa de fazer uma outra coisa que temos que fazer, que é, com base no conhecimento escolar e não no saber fazer da lógica das competências, formar para a capacidade de crítica, a capacidade de análise daquilo que o mundo exige que um jovem que saia do ensino médio tenha condições de fazer. E o modelo de competências é receptivo ao saber fazer. Né? Basta estudar um pouquinho do que é o modelo de competências no campo da sociologia do trabalho, que vai entender que ele se destina a preparar os trabalhadores para elaborar o saber tácito nas mudanças que vão acontecendo cada vez mais na base técnica do trabalho, especialmente para a exploração da microeletrônica. Né? O mundo inteiro fez a crítica a esse reducionismo, né? A minha tese de doutorado foi sobre isso, tem um livro que se chama Currículo e Competências da Formação Administrada, que está disponível, né, para comprar. Tem um livro da Françoise Roubaix, da Luciferi, Saberes e Competências. Tem uma vasta bibliografia que mostra a inconsistência de um projeto de formação humana integral para a emancipação humana como modelo de competências. E por que eu insisti em começar por aí? Porque todo documento de base nacional comum curricular, de novo, retoma o modelo de competências que nós já havíamos superado no Brasil, tanto para o fundamental quanto para o ensino médio. Tá? E aí, de novo, eu tenho brincado assim, nem vamos já escrever os textos de novo, basta publicar outra vez. Né? Eu, Marise, Gaudêncio, Celso Ferretti, se todo mundo do campo de educação e trabalho que escreveu e produziu muita coisa na crítica ao modelo de competências, nós nem vamos escrever nada novo, não. A gente pega lá os de 98, 2000, né, dá uma recalchutada e publica, porque a crítica permanece. Tá? E a gente vai ter que recuperar essa crítica agora, especialmente com a BNCC do ensino médio, porque ela estraçalha o currículo do ensino médio, não sei se vocês viram. Ela fala lá nas 10 competências gerais, e daí detalha a língua portuguesa e matemática, e o resto é o resto. Não tem geografia, não tem química, não tem biologia, não tem física. Isso é o documento de BNCC do ensino médio. Como é que a gente vai falar em formação dos indivíduos para compreender o mundo de hoje, estudando só para passar ir bem na prova do PISA? Porque é isso que acabou ficando como central neste documento. Tá? Mas eu vou chegar lá depois e mostrar o documento para vocês, né? Bom, nós temos, então, essa ênfase, né, na lógica das competências, que é o que se faz nos anos 90 e 99. Os institutos federais acabaram incorporando isso para os seus desenhos curriculares, ainda que muita gente sequer compreenda o sentido de organizar o conhecimento com base em competências. Né? Aqui no Brasil se fala competências e habilidades, mas isso é um erro de tradução, porque se traduziu do inglês ability por competências, depois já viu falando de habilidades, aí juntaram as duas coisas, mas não tem nenhuma distinção conceitual entre um e outro, as pessoas usam como se tivesse. E de vez em quando a gente ouve algumas explicações estapafúrdias para distinguir o que é competência e o que é habilidade. Tá? Mas, enfim, esse foi o imbróglio que tivemos nas nossas escolas, mas muitos dos projetos de curso dos institutos federais ainda falam em competências e mesmo sem saber o sentido, né, conceitual e epistemológico do que significa essa matriz de organização do conhecimento, ok? Quando chega em 2003, o que restou desse discurso das competências para além da rede federal? Não restou nada. Por quê? Porque todas as pesquisas que foram feitas, especialmente para o ensino fundamental e médio, mostram que houve uma intensa produção de documentos de política curricular após a LDB. Muita gente passou a usar esses jargões, aprender a ser, aprender a conhecer. Todo mundo lembra do aprender a aprender e lembra do discurso das competências, certo? Todo mundo lembra. Porém, a prática de organização, esse currículo em ação nas escolas, ele ainda permaneceu, felizmente, muito atrelado à centralidade do conhecimento escolar e não do saber fazer que a lógica das competências trazia. Né? Isso está numa página do Ministério da Educação que se chama Currículo em Movimento. É uma grande pesquisa nacional que foi feita entre 2004, 2005, 2006, que pesquisou todas as redes de ensino, né, uma boa parte das municipais e todas as redes estaduais,
para ver se aquele discurso das competências e do aprender tinham adentrado, de fato, espaço na escola. E a conclusão é que não, que ele vira uma coisa apropriada por muitos professores na fala, mas que, de fato, a prática, né, escolar, ela era muito centrada ainda no conhecimento, né, nos conteúdos, como é que se gosta de chamar aqui no Brasil. Em 2003, então, nós temos a mudança de governo e outras bases conceituais, epistemológicas, né, passam a ser pensadas para o ensino médio. Elas começam a ser discutidas em 2003, porém, né, infelizmente, só se tornam novas diretrizes em 2012. Então, tudo aquilo que está no parecer 5 de 2011 e na resolução 2 de 2012 é o resultado do que se fez inicialmente lá em 2003. Em junho de 2003, ocorre um seminário no Ministério da Educação. A Marise era coordenadora de ensino médio, né, na época, e o seminário se chamou Ensino Médio, Ciência, Cultura e Trabalho. Por quê? Para começar a pensar uma outra proposição para o ensino médio, que não seria aquela posta pela lógica das competências, que tem como referência o trabalho alienado, né, a formação para o mercado, mas uma outra perspectiva que teria como referência o trabalho, sim, mas a dimensão ontológica do trabalho para além dessa dimensão de trabalho alienado. Por isso, falar em ciência, cultura e trabalho como um eixo de organização dos currículos do ensino médio. Isso ainda hoje é norma. É o que está nas diretrizes até daqui a algumas semanas, quando o CNE aprovar aquela nova diretriz que fala dos 40% do ensino médio à distância. Né? Mas, por hora, essa é a que está em vigência, ok? Uma outra característica dessas diretrizes lá de 2011, né, que nasce, esse seminário tem o PDF do livro no Google. Se vocês digitarem Seminário Nacional Ciência, Cultura e Trabalho, vem o livro, que são as palestras, né, o debate que aconteceu em 2003, e o livro é organizado pelo Gaudêncio, pela Marise e pela Maria Ciabaca. Então, é só digitar aí esses dados que vem esse PDF. É muito interessante para entender, né, todo o percurso que o ensino médio fez de 2003 até a atual reforma, tá? Que tem mudanças e por que a BNCC contraria todo aquele caminho que vinha sendo feito, porque ela contraria aquele caminho que vinha sendo pensado para o ensino médio e para a educação profissional. Nesse período, né, então, entre 2003 e 2014, 2013, 2014, o que é que a gente tem no MEC? Nós temos um conjunto de ações que buscam, nem todas elas alcançam plenamente as funcionalidades, mas elas têm essa intenção. Primeiro, de tornar o ensino médio mais inclusivo. De um lado, pela intensa reprovação, né, a gente chega a ter, em média, 30%, 40% de reprovação em alguns estados. A não inclusão, o acesso, né, que nem todos vão para o ensino médio. E as próprias condições estruturais do sistema de ensino e das escolas, muitas vezes, levam ao abandono. Levam, né? Por exemplo, nós temos estados em que quase 50% dos professores não têm ensino superior e atuam no ensino médio. Então, uma boa parte não tem a formação apropriada para a área em que atua. Então, obviamente, isso interfere na qualidade do que é oferecido. Né? Então, o ensino médio tem problemas estruturais gravíssimos, né? Desde as condições de trabalho dos professores, as condições das escolas, dos locais, né? Nós temos mais de 3 mil municípios que têm uma única escola de ensino médio. Então, quando não tem vaga, o estudante tem que ir para outra cidade. Né? Então, é uma situação bastante delicada. E tudo isso se deve ao que eu falei no início, por não ser reconhecido ainda hoje como um direito. Né? Por não estar na LDB nem na Constituição Federal como obrigatório, portanto, ele não é visto como um direito do Estado assegurar, né, a oferta para todos. Né? Em 2012, a gente tem, no mesmo ano em que é aprovada a diretriz nova, né, as diretrizes novas, a resolução 2 de 2012,
o ministro Fernando Haddad, né, que homologa, depois de quase um ano que tinha aprovado o parecer, nós temos a formação na Câmara dos Deputados de uma comissão, que é uma comissão destinada a promover estudos e tal para reformular o ensino médio. Essa comissão trabalha no ano de 2012, ela tem, faz 20 e poucas audiências públicas, vários seminários regionais, e culmina no final de 2013 com um projeto de lei que é o PL 6840 de 2013. É um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas a atual reforma começou no governo Dilma. Começou no tempo do governo Dilma, mas não era uma proposta do MEC, era uma proposta que estava na Câmara dos Deputados, né? Ainda que o presidente da comissão fosse um deputado do PT, o deputado Reginaldo Lopes. O que o PL propõe? Pode mudar para mim, por favor? Vai mais um, se não tiver na... Volta. O que o PL propõe? Ele tem várias coisas idênticas à reforma atual. Por exemplo, a divisão do currículo em duas partes do ensino médio. Né? Num primeiro momento, os estudantes fariam uma formação comum, lá era até o segundo ano, e depois, no terceiro ano, o estudante escolheria uma das áreas, ou linguagens, ou ciência da natureza, ou matemática, ou a formação técnica. Uma outra característica era a obrigatoriedade do tempo integral. Todo o ensino médio iria, né, aos poucos, se tornar de 7 horas. O que é que fez com que nós, naquele momento, criássemos um movimento, que é o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio? Naquele momento, o CONIF trabalhou diretamente junto com a gente, né, com as entidades que compõem o movimento, a ANPED, a FOB, o Fórum Dia, a Campanha Nacional, a CNTE, etc. Um movimento que hoje tem mais de 10 entidades, né? Por que nós, naquele momento, nos colocamos contrários a esse projeto de lei? Primeiro, porque você fatiar o currículo desse jeito, fazendo com que o estudante tenha acesso a 1/5 do que ele teria, fere aquele conceito de educação básica que a LDB assegurou. Primeiro. E a gente lutou muito para ter a ideia de ensino médio como educação básica, não como cursinho preparatório para isso, para aquilo. O mundo de hoje exige que a gente conheça, seja do ponto de vista ético, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista geográfico, para que a gente conheça minimamente as situações da geopolítica mundial, das mudanças tecnológicas, das mudanças na saúde, etc., que a gente conheça, aprenda, né, a partir desse conjunto de conhecimentos, e não de um ao outro. No mundo de hoje, não faz o menor sentido um jovem ter acesso apenas ao itinerário de linguagens ou de matemática. É fundamental, para conhecer, por exemplo, o campo, para me posicionar como consumidora, se eu consumo ou não um determinado produto que vem escrito no frasco do produto contém nanopartículas. Se eu não sei o que são nanopartículas, eu não posso optar se eu vou consumir ou não aquele produto. E aí eu compro porque ele promete, por exemplo, se é um creme de estética, vai me fazer rejuvenescer 15 anos em 2 semanas, de forma não invasiva, de forma não invasiva, apenas porque ele contém nanopartículas. Né? O que são nanopartículas? Nanopartículas são o que resulta de quando a gente opera na escala do nanômetro. Um de cabelo contém 100 mil nanômetros, na escala do invisível, e que é possível fundir matérias que não são possíveis de se fundir a não ser nessa escala. E aí você tem, né, tinta que não tem cheiro, você tem pneu de longa duração, você tem medicamento que faz o que faz sem tantos efeitos colaterais, porque todos eles têm como resultado, como processo, o que é originário no campo da nanotecnologia e da nanociência. Para que serve a escola? Para nos fazer entender essas coisas. Não para passar no vestibular de agora no Enem. Se alguém ainda, né, não se aterrou para isso, a escola serve para que a gente se posicione com autonomia intelectual e moral diante das coisas da vida, incluindo essas. Esse tipo de coisa a gente não aprende indo só para um dos itinerários.
Esse tipo de coisa a gente aprende a partir do modo como se produz ciência hoje, que é pela fusão dos vários campos da ciência e não pela exclusão, que é o que a reforma do ensino médio faz e que o PL já fazia. A outra razão pela qual nós nos colocávamos contrários ao projeto de lei e reiteramos essa contrariedade com a atual reforma diz respeito ao fato de que ela acaba com o ensino médio integrado, que foi uma das grandes bandeiras que a gente sempre defendeu. Por que ela acaba com o ensino médio integrado? Porque ela propõe a concomitância como regra. Como um dos itinerários é a formação técnica, e a lei induz a que cada uma das 1.000 escolas de ensino médio ofereça o curso técnico, para que manter os institutos federais? Na fala da secretária executiva do MEC, para que manter os institutos federais que são caros e ineficientes? Para ofertar ensino médio. Está nos jornais. Né? Está no jornal, está público, não sei o que estou falando, mas disse. Né? E ela tem razão, não na ineficiência, mas no ser caro. Agora, a educação boa é cara. Né? Educação barata não é boa. Ponto. Né? Não sei se vocês sabem, mas os países que têm sido referência para o atual governo fazer a reforma do ensino médio são a Finlândia, o Canadá, a Alemanha e a Coreia do Sul. Né? E aí eu e um grupo de pesquisa lá, quando eu fiz o pós-doutorado no Unicamp, a gente foi estudar esses países para ver se de fato o que estão fazendo aqui tem semelhança. Né? Não tem nem semelhança com relação à proposta e muito menos com relação ao financiamento, porque esses países investem, né, tem um gasto aluno ano no ensino médio da ordem de $9.000 americanos por aluno. O Brasil tem usa isso na média, considerando a média com os institutos, menos de $2.000 americanos de gasto aluno ano. Só que, isoladamente, o gasto aluno ano dos institutos federais é de $9.000 americanos. Se assemelha à Finlândia, etc, etc. Por isso é que ela disse que ele é caro. Eu não considero que seja ineficiente. Mas está muito acima da média nacional em termos de gasto aluno. Então, a gente tem a obrigação de dar conta, por conta das condições de qualidade diferenciadas que a gente tem. Enfim, mas nós éramos contra o PL justamente por isso. Porque ele propõe como base para a oferta de educação profissional a concomitância. E mais, né, nas 28.000 escolas de ensino médio que não tem a menor condição estrutural para ofertar educação profissional e vai fazer como? Como é que está na lei, gente? Se for possível. Não. A oferta de educação profissional na forma concomitante como itinerário está na lei na via parceria público-privada. Está na lei 13.415. Ou seja, se lá no PL, em 2013, uma das razões pelas quais o próprio MEC e o Concede eram contra o PL é porque não se previa recursos para essa oferta. A MP resolveu o problema. Ela falou, não, mas não é a Secretaria Estadual que vai ofertar. Quem vai é via público-privado, é via parceria público-privada. Basta ler lá a Lei 3.415, que vocês vão ver que para a oferta de educação profissional técnica de nível médio como um dos itinerários do ensino médio, se vai fazer com recursos públicos, com oferta pelo setor privado. Tá lá, era uma coisa que não podia, né? Tanto é que a MP 746 ela altera duas leis, né, principais. A LDB e a legislação do financiamento público da educação no Brasil. Então, passa a ser possível. E aí que ela fragiliza, né, toda a lei federal, né, por conta de propiciar esse novo modelo de curso técnico profissional vinculado, né, ao ensino médio, ok? Mas lá nós éramos contra, né, tudo bem também, por essa razão. E a outra razão era pela obrigatoriedade do tempo integral, né? Por quê? Porque para se passar 7 horas na escola, as escolas têm que ter condições para isso, não é reduzindo o financiamento, né? A gente sabe que na rede federal tem um absurdo que é de ter cursos técnicos de tempo integral sem que a escola tenha almoço. Isso é inadmissível. Desculpa, mas é. Tá? Porque ou a gente garante as condições de tempo integral ou a gente não brinca de fazer escola de tempo integral. Então, se o curso é de tempo integral, a escola tem que ter todas as condições para isso. E aí, imagina você transformar as 28.000 escolas de ensino médio, como queria o PL, em tempo integral.
não é só o problema da falta de condições, né? Qual que é o outro problema de ter todo o ensino médio tempo integral? Nós temos pelo menos 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos que estudam e trabalham. Ensino médio em tempo integral para eles era excluído da escola. Seria excluído da escola, tá? Por isso, muito cuidado quando a gente pensa na obrigatoriedade de tempo integral. O que a medida provisória criou foi um programa de tempo integral, né? Mas que não chega a atender a 4% da matrícula no Brasil inteiro. Então, o ensino médio não se tornou de tempo integral com essa reforma. Não é verdade. Essa é uma das coisas que saem falando por aí, mas saem falando também com base, né, no disse-me disse, muito mais do que na leitura propriamente dita da lei, tá? De como ficou na lei. Pode mudar? Bom, só um pouquinho. O projeto de lei, o PL, lá, não foi à votação. E não foi à votação porque em 2014 teve eleições tumultuadíssimas. E em 2015 inicia o rito do impeachment, até 2016 ele não é votado. Ele estava pronto para ser votado com algumas alterações, mas não acaba não sendo votado no plenário, fica lá esquecido. Em 2016, quando o Temer assume em 31 de agosto, né, e definitivamente não como interino, o primeiro grande ato do governo Temer é justamente a publicação da MP 746 de 2016, né, que propõe lá a reformulação, a atual reforma do ensino médio. Então, ela é que vincula a BNCC como obrigatória, né, porque o Plano Nacional de Educação, ele falava em base nacional comum curricular, mas ele não falava no seu caráter obrigatório por lei, né. O que a gente tem como desafio hoje é que a Lei 13.415, que é a que aprovou a MP 746, coloca a obrigatoriedade da BNCC. Ok? Pode mudar? Tá. A reação é imediata, né, quando nós temos, então, a publicação da MP, mais de 1.200 escolas ocupadas em todo o país, inclusive institutos federais, né, universidades, mas especialmente escolas de ensino médio, justamente pelos problemas que a lei trazia. Por que os estudantes ocuparam as escolas? Não por esse conjunto inteiro que eu vou falar agora, que é tudo que muda, né? Mas por algumas razões principais. Uma delas é a obrigatoriedade de português e matemática, que é o que ficou na BNCC, inclusão de filosofia, sociologia, etc. A outra, a palavra notório saber, né? Professores sem formação apropriada para a docência. Então, isso foi o que a mídia mais bateu em cima e era o que era mais repetido pelos estudantes também. No entanto, a reforma não faz só isso é uma parte da reforma, né? O que a MP 746 propunha e foi aprovada com algumas alterações após 11 audiências públicas, por meio da Lei 13.415. Alterar, por favor. Bom, como ficou a lei, né? A MP propunha um programa de ampliação da jornada para 7 horas. Ao longo das audiências públicas, se avaliou que não tem a menor condição de recursos para ampliar isso para além daquele programa de 4 anos, né, que o Temer havia criado. Aí acabou ficando o tempo integral de 5 horas. Então, é o que está na lei, né? Ampliação da jornada, a obrigatoriedade das 2.400 horas para 3.000 horas. É o que passa, né, o ensino médio brasileiro a ter. De fato, quando ela altera o artigo 35 e 36 da LDB, ela revoga tacitamente a lei que obrigava o ensino de filosofia e sociologia, e aí, por conta de toda a polêmica e das ocupações das audiências públicas, o relator acabou colocando lá que é obrigatório, abre aspas, estudos e práticas de filosofia, arte, educação física e sociologia. Ou seja, esse conhecimento escolar vai estar no currículo, não como disciplina, mas podendo estar como estudos e práticas. Ou seja, nas palavras do senador Pedro Chaves, relator da MP, embutidos em outra disciplina. A gente fala currículo integrado, o senador fala em currículo embutido. Cada um tem a sua concepção de currículo. Aí, no artigo 35... de fato, divide, né, quais são as áreas e recupera uma ideia que estava lá nos antigos parâmetros curriculares nacionais, tá? Os PCN do ensino médio,
que não havia, né, não estava na MP, que é linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Essa ideia do e suas tecnologias é a vinculação com o mundo do trabalho, né, com a questão mais tecnológica, não é ensinar a digitar, nada disso, mas está lá como um discurso que vem de novo, juntamente com o discurso das competências, que é recuperado também na MP 746, né? E um probleminha a mais, que são as ciências humanas e sociais aplicadas. Então, esse aplicadas também é considerado uma limitação, porque o que a gente defende das ciências humanas é o saber abstrato mesmo das ciências humanas, a profundidade teórica, conceitual, epistemológica que a filosofia permite. A gente não quer saber de sociologia para aplicar no mercado de trabalho ou qualquer coisa privada. A gente precisa da sociologia para entender o mundo, para entender as relações sociais, para entender as relações políticas, para entender as relações geopolíticas. Não é para isso que queremos a sociologia. Não é a sociologia aplicada à administração ou o que quer que seja, tá? E observação ali no que está em vermelho em cima, conforme diretrizes do Conselho Nacional da Educação. E aqui eu quero chamar a atenção especialmente para isso, porque eu entendo que a gente tem que estar atentos, porque o que vem como diretrizes para regulamentar o artigo 35 e 36 que mudou por essa lei é algo muito grave. Não sei se vocês acompanharam. Eu tenho certeza que pelo menos ouviram falar de todos os jornais noticiários. Mas assim, gente, pega lá a resolução, vai ler a minuta, porque, né, o CONIF, o FDE tem que se manifestar. Né? Essas diretrizes novas que está previsto ali que o CNE vai regulamentar é aquela que está hoje dentro da Câmara de Educação Básica no CNE, como uma minuta, que propõe o ensino médio até 40 km de distância. Vocês viram isso? Né? E o que mais que ela propõe? Propõe outras coisas. Então, eu proponho que vocês leiam. Tá? A minuta, ela está disponível para leitura, ela é minuta ainda, está em discussão, mas nós temos que acompanhar as várias que virão e intervir nelas. Só não passou os 40% da distância porque teve uma gritaria. Se não tiver gritaria, vai passar. Tá? Uma das coisas que ela propõe é que, como a lei fala em que a escola pode validar experiências como sendo currículo para dispensar, né, de e tal, ela fala, inclusive, em ações em boas ações. Né? O garoto lá, não falei esse jeito que eu vou falar aqui, mas é o que está escrito lá, né? Que os estudantes, né, mediante práticas de benemerência, de ajuda mútua, poderão ter saberes validados como currículo. Gente, o que é isso? Afinal de contas, para que serve o ensino médio? Por isso eu comecei com aquela provocação. Para que serve o ensino médio? Como última etapa da educação básica? Para nos fazer compreender o mundo, naquilo que ele tem de mais complexo. Pô, é para isso que ele serve. Se não for para isso, pode fazer tudo o que está acontecendo aqui, porque, de fato, né, não faz qualquer diferença. Né? Então, vamos ficar de olho na minuta de diretrizes curriculares nacionais de ensino médio que está sendo produzida no âmbito do CNE. Tá? Pode mudar, por favor. Aí entra o que a Sandra estava falando, né, as possibilidades do sistema de ensino. A outra parte é no artigo 36 da LDB, que divide o currículo, agora sim, né, em dois momentos, em que os currículos do ensino médio estarão compostos uma parte pela formação básica comum, ou seja, todos os estudantes fazem a mesma base curricular, e a outra é dividido e ele faz ou linguagens, ou matemática, ou ciências, ou a formação técnica profissional. Aqui são os itinerários formativos. Né? Esses itinerários formativos é que implicam na escolha, e um deles é o da formação técnica, isso é que nos preocupa com relação ao ensino médio integrado, especialmente a oferta de ensino médio no âmbito das redes federais. Outra coisa que vale a pena lembrar aqui da reforma é que ela não garante, não ficou assegurado na lei, que todas as escolas ofereçam os 5 itinerários, podendo oferecer um apenas. Né? Isso para mostrar o quanto é enganosa aquela propaganda do MEC, quando diz que agora sim eles serão os protagonistas, eles vão poder escolher. Eu estou feliz porque eu vou escolher.
Porque você não vai escolher, você vai fazer aquilo que a escola que você está oferecendo. Né? Isso foi motivo de muito debate na comissão mista, né? Eu acompanhei quase todas as audiências públicas no Senado Federal, e numa das audiências chegou a pensar em pôr ônibus, porque havia muita relutância em aceitar essa divisão dos itinerários, sem garantir que as escolas ofertassem 2, 3 itinerários para ter escolha. E um dos deputados propôs assim, não, mas se tem 3 mil escolas, 3 mil municípios com uma única escola, a gente pode pôr ônibus de município para município. Aí assim, bom, então contrata o professor, ué. Né? Se vai gastar com ônibus, motorista, combustível, comprar ônibus, o que a gente pode fazer no lugar disso? Faz lá como aquela menina, né, lá da... Você pode substituir tal coisa por tal coisa. Você pode substituir ônibus por contratar professores, por exemplo. Né? Que daí resolveria o problema se era esse, né, o problema. Pode mudar, por favor. O outro problema é esse, né, que amplia-se o mercado da educação ou a mercantilização do ensino médio, quando propõe fazer convênios para 2 coisas, né? Fazer parcerias com recurso público para o setor privado ofertar o quê? O curso técnico, a formação, a educação profissional de nível médio como itinerário e educação à distância. E aqui a gente vê, né, que muitas instituições de ensino privado que encontraram um limite na expansão do ensino superior colocam os olhos agora sedentos sobre o ensino médio. Por quê? Imagine que beleza, 40% da carga horária do ensino médio ficar nessas empresas ofertadas, com recurso público. Né? É um mercadão, porque são 8 milhões de alunos pelo Brasil inteiro. Certo? Mas a lei acabou permitindo, né, esse tipo de situação. Tá? Pode mudar para mim, por favor. Aqui é um exemplo, um ensino médio público, mas nem tanto assim. O que eu tenho dito, eu tenho acompanhado, né, tem uma rede de pesquisa nacional que se chama Em Pesquisa, pesquisa sobre ensino médio. A gente tem 26 instituições de ensino e mais de 50, temos 58 pesquisadores exatamente neste momento no Brasil inteiro. E a gente está acompanhando nos estados a movimentação, né, para implementar a reforma, porque muita coisa vai ter que ser regulamentada. Por exemplo, o notório saber, a parceria para o itinerário técnico, vai ser com quem? Com o Sistema S, com outra empresa, vai ser com os institutos, porque o Ministério da Educação está ávido para que seja com os institutos federais. Né? Os institutos abrirão mão do ensino médio integrado e aproveitarão a sua capacidade instalada para ofertar um itinerário técnico profissional em parceria com a Secretaria de Educação. Vocês já ouviram isso ou não? Não. Então, ouvindo pela primeira vez e passem a acompanhar, tá? Já houve até reunião dentro do MEC. Esse é o modelinho de Santa Catarina, tá? Esse é o modelo de Santa Catarina que diz assim, ó, todo o ensino médio é em parceria, não é só uma distância ou profissional. Todo. Olha ali a proposta. Ensino médio regular flexível. Flexível que é porque tem os itinerários. 1.000 horas anuais, porque são as 5 horas diárias, né? 1.000 horas anuais, diurno e noturno, parceria com IAB, Itaú BBA e mais um outro instituto ali, privado, para já ofertar os itinerários à distância ou na forma de projetos e tal, tá? O ensino médio integral e tempo integral, de 1.400 horas, foco em projetos e nas competências socioemocionais, também em parcerias com outros institutos. O ensino médio integrado à educação profissional, de 1.080 horas, parceria com Itaú BBA, Senai, BID e mais uma porção de outros institutos ali. Ensino técnico profissionalizante, concomitante ou subsequente. Então, essa é a proposta de implementação da reforma lá em Santa Catarina. Todos os estados agora estão fazendo esse movimento, né? 2019 vai ser para bater o martelo nisso, para começar assim em 2020, tá? Eu vou entrar na discussão lá da BNCC, eu vou tentar ser rápida. A ideia de se ter uma base nacional comum curricular está posta no Plano Nacional de Educação, né? Ele que diz para o ensino fundamental na meta 2 e para o ensino médio na meta 3, o que é que vai configurar a base nacional comum curricular. Mas só fala isso e fala em direitos e objetivos de aprendizagem.
mas que este documento seria feito pelo Ministério da Educação, em parceria, né, com as redes, e homologado pelo CNE, mas é esse documento que a gente vai falar agora, tá? Ele vinha sendo feito, pode mudar para mim, por favor? Aqui tem uma pergunta, né, que a gente, quando discute política curricular, se faz, né? Uma política curricular tem que ser mais prescritiva ou menos prescritiva? Ou seja, ela tem que ser mais detalhada, dizendo exatamente o que ensinar, ou ela pode dizer os princípios gerais, né, as regras gerais, o que é obrigatório e o que não é obrigatório. O Brasil vinha trabalhando numa linha menos prescritiva, que eram as diretrizes curriculares, que falavam dos componentes curriculares, que falavam na temporalidade, na concepção de currículo, na concepção de juventude, era menos prescritiva. O que a BNCC faz é ser altamente prescritiva. Vocês deram uma olhada no documento do ensino fundamental da BNCC? Ela traduz cada conteúdo num código já vinculado aos exames nacionais. Eu fico imaginando uma conversinha na sala de professores, né, de ensino fundamental e médio daqui a pouco. Nossa, eu estou empacada no código XY2.586. Ah, não, esse eu tenho conta fácil. O meu problema é o código 2XY997. Eu não dou conta desse código. Esta vai ser a conversa na sala dos professores. Em vez de discutirmos projeto político-pedagógico, concepção de conhecimento escolar, afinal, para que serve ensinar geografia, nós vamos estar quantificando esse tipo de aprendizagem pela via do código. Daí uma olhadinha lá, está disponível o documento de BNCC no ensino fundamental já aprovado. Tá? Já aprovado, o que é pior, né? Com a revista Nova Escola circulando no Facebook. Baixe de grátis o seu plano de aula já conforme a BNCC. Já viram lá? Ou seja, professor, você é tão incapaz que não vai conseguir entender o código. Nós fazemos isso para você. Tem um site já que o MEC pagou para uma empresa fazer. Com todo... Você não precisa mais nem preparar o material. Baixe de graça o material. A gente está rindo, mas você sabe o que significa isso? Isso significa indução. O MEC está numa indução pesada para que as pessoas passem a praticar a BNCC antes de lê-la. Antes de compreendê-la. Entende? Porque você pula uma parte. Em vez de você pegar o documento na escola, vai estudar, vai discutir, vai ler os textos de crítica, você já baixa o material prontinho. Olha que beleza. Para que serve a internet? Para nos emburrecer. É óbvio. Para isso que serve. Porque daí você acessa a página e tem tudo lá. Né? Tá maravilhoso. Ou não. Pode mudar. Então, aqui né, para que serve a BNCC, né? Ela serve, primeiro, para dar mais legitimidade às políticas de avaliação, porque cada código daquele já remete ao código a ser avaliado, não vai nem ter que pensar muito em matrizes de referência, né, para a Prova Brasil, para o Enem, etc. Serve também para ampliar o processo de mercadorização da educação, né? Vocês viram que o Ministério da Educação fez um convênio, um empréstimo junto ao Banco Interamericano, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, desculpe, de 250 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, para implementar a reforma do ensino médio. E na publicação do Diário Oficial desse contrato, está que uma parte deles é para eles, setor privado, fazer as assessorias, produzir material e fazer formação de professores. Então, nós vamos pagar nos próximos 100 anos esse empréstimo para que esses institutos privados formem os professores da escola pública, para aprender a usar lá o raio da BNCC. Eu tenho provas e convicções disso, né? Não é só convicção. Onde elas estão? No movimento pela base e também no modo como os institutos e fundações do tipo Instituto de Banco, Ayrton Senna, ICE, aprovaram a reforma e se manifestaram a favor da reforma, ainda enquanto ela estava em discussão. Pode mudar para mim? Isso aqui é da Michele, né, da Michele Lima, Fernandes Lima, lá da Unicentro, da pesquisa que ela fez com a mestranda dela, mostrando a presença do setor privado na elaboração da BNCC, da Educação Infantil ao Ensino Médio, né?
E olha, ali eu estou super educação, Instituto Ayrton Senna, Inspirar, Unibanco, Inspiração, Rodrigo Mendes, CPF, Fundação Lehman, Itaú, Roberto Marinho, Maria Cecília Souto, Vidigal, Natura, Banco Itaú, Unibanco. Né? Esses são os diretamente vinculados à produção da Base Nacional Comum Curricular. Pode mudar para mim, por favor? Pode mudar. Aqui é uma pergunta, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Faz sentido, num Brasil do tamanho do nosso, com as condições de nosso, um padrão curricular único como lei? Não faz o menor sentido. O que a gente tem dito é que ter um padrão curricular único para todas as escolas, em condições tão desiguais de oferta, vai aprofundar as desigualdades. É óbvio. Aquelas escolas com condições de qualidade mais próximas de realizar o padrão vão realizar. Aquelas escolas que não têm a menor condição, porque muitas vezes não tem nem banheiro, nem energia elétrica, nem professor, como é que elas vão chegar perto desse padrão curricular? Né? A gente vai criar, ou vai aprofundar uma coisa que nós já temos, infelizmente, no país, que é um apartheid de acesso ao conhecimento. Um apartheid, lamentavelmente. Né? Por isso é que eu fico um pouco irritada quando as pessoas dizem que nós temos que nos adequar à BNCC. Não, nós não temos. Nós temos que resistir ao desmonte do público. Ponto. Nós temos que defender o pouco direito que nós temos na esfera da educação pública. Ponto. Então, pare de dizer que tem que adequar a licenciatura à BNCC. Nós não temos. A gente é mais do que isso, gente. A gente é mais do que isso. Né? E a gente tem que ter consciência de que a gente é mais do que gente que obedece e cumpre ordens. Faça muita coisa. Sobre o documento de BNCC, né? O MEC apresentou lá como uma terceira versão. Não é uma terceira versão, não é verdade que é uma terceira versão. Minha posição ela é clara, limpa e transparente. Eu sou contra BNCC, ponto. Não só essa que está aí, que é mercantil, que fala em competências, resgatando um discurso de quase 20 anos atrás, que já foi. Não sou contra esse documento, eu sou contra um país como o nosso ter um padrão curricular único nas condições de oferta que a gente tem. Quando a gente começar a falar em que todas as escolas terão salas de aula que não são insalubres, nem precisa ser confortável, tá? Eu estou falando que não firam a saúde das crianças. Quando a gente começar a falar de obrigação de ter espaço físico adequado, professores formados com condições de trabalho bem remunerados, materiais didáticos que não são refém das indústrias da editoração no Brasil, materiais didáticos que dialoguem com as crianças e que não seja mercado, porque é um dos maiores mercados que o Brasil tem, é o de mercado editorial, gente. E não é porque todo mundo compra livro para ler, não. É porque é livro didático que vai de graça para as escolas. Em péssimas condições, inclusive. Livros mal escritos. Sabe? Porque se compra por licitação, o que é o mais barato. É uma vergonha isso que a gente tem no Brasil em termos de material didático. Então, quando a gente começar a falar sério sobre condições de oferta da escola, nós podemos começar a falar num padrão curricular minimamente próximo. Enquanto isso, vamos respeitar o que as escolas são. Porque, claro, nunca abrir mão de melhorar as condições de oferta da escola pública nesse país. Porque é uma vergonha o que a gente oferece. É impressionante, não sei quanto vocês já viajaram para fora do Brasil, mas vão lá para o interiorzão da Bahia, vão lá para o interior, vão para o interior do Paraná, vão numa escola de periferia lá em São José dos Pinhais ou lá em Pinhais, que vocês vão entender por que é impossível colocar o mesmo currículo no Colégio Estadual do Paraná e em outra escola como aquela. Por que não faz o menor sentido dizer isso? E tem gente dizendo que a BNCC é o que vai melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Bom, quer comparar com outros países? Vamos comparar. Vamos começar admitindo $9 mil de gasto ano por aluno em cada escola desse país. Você começa a comparar qualquer país. Finlândia, Canadá, o que for. Agora, quando nós temos menos de $1.000 por ano por aluno gasto, não dá para a gente brincar de que um documento como esse, na mão do setor privado, vai melhorar a qualidade do ensino do país. Não faz a menor condição, pode investir a propaganda que for. Se a gente for um pouquinho esperto, a gente vê que isso é uma mentira. Então, não tivemos terceira versão. Não tivemos uma primeira versão nova, depois que o MEC assumiu, depois que o governo Temer assumiu. E é uma versão que recupera
como se não tivessem existido, né, aquela década, né, de 2013 a 2013, e recupera o discurso das competências, do aprender, tudo de novo, tanto para a educação infantil, ensino fundamental e médio, falando lá nas 10 competências gerais, e não falando mais em conhecimento escolar, que é o que é central em qualquer currículo que minimamente pretenda formar alguém, né, que tem autonomia para pensamento e assim por diante. Pode mudar? Pode mudar, eu não vou falar disso, só vou falar da beneficência do ensino médio. Pode mudar. Pode mudar? Pode mudar também? Aí. A estrutura da beneficência do ensino médio. Então, o que ela faz? Ela, de fato, detalha língua portuguesa e matemática. Ela fala lá quais são as 10 competências gerais que já estavam na outra. E aí ela faz um detalhamento de português e matemática. E o resto é tratado como resto. Né? Ciência da natureza, biologia, física e química ganhou 9 páginas. 9 páginas. Não se detalha o que é o objeto de ensino de cada uma. Se fala quais são as competências gerais de ciência da natureza e quem vai organizar isso ou detalhar é cada sistema de ensino. Ponto. Ela dá a entender que se o sistema de ensino não tiver professor para as 3 disciplinas, um deles dá a área. Se eu não é a mesma coisa com ciências humanas. Ciências humanas ganhou 14 páginas. Filosofia, história, geografia e sociologia está lá em 14 páginas de um discurso absurdamente genérico. Genérico, pode ser qualquer coisa ou nada. Vocês não viram? Está disponível o documento. Vai lá olhar como é que ficou escrito a área de linguagens, excetuando língua portuguesa. Arte não serve para nada. Nada, é um discurso genérico. Né? Não dá minimamente... O que é currículo, gente? É um percurso. A palavra currículo quer dizer percurso. A gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada e o que faz para chegar no ponto de chegada. Isso não faz isso. Não faz nada. Dê uma olhada ali, tá? Não à toa, a primeira audiência pública da BNCC do ensino médio, que ainda está em discussão, ocorreu em Florianópolis. São 5, né? Na região sul foi em Florianópolis. Está disponível o link, dê uma olhadinha lá para ver a audiência pública. 80% das pessoas que se manifestaram foram críticas em relação à reforma. Todas as entidades. A fala da representante da Associação Brasileira de Geografia me fez chorar. Então, a clareza que aquela mulher em 3 minutos conseguiu passar. Eu não tenho a menor competência para fazer aquilo que ela fez. Em 3 minutos. Né? Quem falou a favor? Não, por acaso, os institutos privados. É uma revolução na educação brasileira. Nós estamos à disposição do governo. Contem com a gente. Né? Deem uma olhada lá. A segunda audiência pública, 8 de julho, em São Paulo. O que aconteceu? Aconteceu. Pela primeira vez aconteceu uma audiência pública. O povo foi ouvido. Por quê? Porque não teve aquele formatinho bobo de 3 minutinhos para cada um. Estudantes, professores ocuparam o Memorial da América Latina, calaram a boca do CNE e falaram tudo o que nós queríamos falar. Nenhuma matéria menos, não a reforma do ensino médio como educação básica, então teve audiência pública. Pela primeira vez o povo foi ouvido. E eu espero sinceramente que agora dia 5 de julho lá em Fortaleza ocorra a mesma coisa. Que é o povo seja ouvido. E não aquela farsa de ir uma pessoa aqui, uma pessoa ali, em 3 minutos. Quem é que tem um bom argumento em 3 minutos? Eu costumo brincar assim, em 3 minutos, ou você xinga ou você fala fora Temer, um dos dois. Ou você vai lá e fala, fica bravo, né? E fala 3 minutos, porque deu 3 minutos, a pessoa que está controlando fala, o seu tempo acabou, o senhor precisa sair, larga o microfone. Olha, o teu tempo já acabou, professora, conclua. O senhor tem, né? Vira assim, uma fala, alguém tentando falar e o outro gritando no microfone, e lá vai 5, 6 minutos. Desse jeito, é um horror aqui. É um horror. As do ensino fundamental foram assim, a do ensino médio de Florianópolis foi assim, lamentavelmente. A de São Paulo não foi desse jeito, felizmente. Né? Muitos estudantes, professores adentraram aquele espaço e disseram o que tinha que ser dito, ela foi interrompida, mas se disse o que tinha que se dizer. E agora, dia 5 de julho, nós temos lá em Fortaleza. E no dia 27 de agosto, nós temos a de Brasília. Quem puder estar lá, eu vou para esse diálogo enquanto povo. Não vou pelo movimento, não vou pelo UFR, não vou pelo TED, eu vou como uma professora em defesa da escola pública.
Eu espero que a gente tenha muita gente assim no dia 7 de agosto, que é quando termina essa palhaçada das audiências públicas. É isso que eu tinha para dizer e eu fico disponível para a gente conversar. Obrigada. Desculpa meu convite. Eu fico à disposição, tá, gente? Temos deixa eu ver, vamos abusar um pouquinho aí, uns 15, 20 minutos, né? Uns 15 minutinhos. Eu não sei se, como está sendo transmitido, se tem que falar aqui no microfone. Tem outro. Então vamos lá? Quem quer começar? Para esquentar. Ninguém, gente? Acho que ontem a gente pode conversar um pouquinho, então, a Mônica estava no outro curso de discutir a questão do ensino médio. Acho que um detalhamento para esse grupo daquela questão do Conselho Nacional de Educação, que se comentou ontem, até né, de como essas normatizações serão feitas e quem estará lá também à frente dessa continuação. E uma outra questão, você já deixou claro isso da tua fala, né? O impacto disso nos institutos. Né? Então, a importância, né? Acho que é importante a gente discutir aqui como está essa discussão nos campos, como está essa mobilização e o conhecimento, porque a gente não tem como criticar um documento, a base, por exemplo, se a gente não conhecer, né? E não conhecer a fundo, não entender, e isso né, não fizer parte da nossa rotina, do nosso cotidiano na escola. Então, acho que a importância disso, né, e esse grupo que está aqui pode te contar um pouquinho de como está esse processo nos campos. Eu vou comentar essas duas e a gente abre novamente, né? Então, assim, o cenário, mesmo com as audiências públicas tumultuadas, mesmo com a crítica, vai ser aprovado? Muito provavelmente vai. Né? Vai pela composição do Conselho Nacional de Educação hoje. Né? Ele tem uma composição muito atrelada a esse discurso empresarial, esse discurso... O presidente do CNE, por exemplo, que é o Eduardo Deschamps, quando assume como presidente do Conselho Nacional de Educação, apresenta a equipe que iria lhe assessorar nas decisões e essa equipe é composta pelos institutos privados, Ayrton Senna, etc, etc. Né? Já vinha sendo assim no Conced, então a gente tem duas conselheiras que, de fato, são da base da ANPED, da ANPAI, que é a Márcia Ângela Liari e a Malvina Tudman. Temos o César Calegari, que tem feito uma crítica, inclusive chegou na POSP há poucos dias atrás a pedir a revogação da reforma do ensino médio pela desgraça que ela representa e dessa BNCC, mas são 3 conselheiros que têm feito uma fala mais crítica e os demais, todo mundo pela aprovação, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. O impacto nos institutos federais, eu acho que vocês já sabem, acho que um deles é essa oferta, né, de educação profissional, como foi feita lá na Lei 5.935, que caiu por todas as escolas, né? As redes estaduais vão, sim, gostar de fazer essa oferta em parceria com o setor privado, porque para elas é menos custo. Imagine quando eu transfiro, né, um gasto de professores, etc., para uma outra entidade, né, com recursos de um programa como aquele de empréstimos, né, eu quanto não alivia os cofres de uma rede estadual de ensino ao transferir a formação técnica, né, para uma outra entidade fazer, né, parte do que é público do ensino médio passa para uma outra entidade fazer. O que eu tenho dito é que a gente, a partir de 2020, se essa reforma é implementada como ela está, nós não teremos mais um ensino médio público de oferta pública. Nós teremos ensino médio público de oferta público-privada. Toda a rede. Né? Ensino médio público de oferta público-privada. Né? Acaba a ideia de ensino médio público. Né?
E isso afeta, de fato, né, especialmente porque diminui o gasto, né, com o ensino médio. Isso interessa aos secretários de Estado da Educação, né, inclusive por conta dessa famigerada crise que a gente vive. Sobre a mobilização, eu penso que a gente tem, primeiro, que ter uma mobilização que é pública para a sociedade brasileira, para que os pais de alunos, para que os nossos alunos saibam que eles estão perdendo direitos. A propaganda do governo, ela é mentirosa, cara, mas ela atinge as pessoas, né? Aqueles meninos dizendo, não, você vai poder escolher, não vai poder, a lei não garante que cada escola ofereça 2 itinerários, gente, pode oferecer 1, né? Não vai escolher coisa nenhuma, mas a gente tem que conhecer a lei e explicar os impactos disso. Isso é uma mobilização externa, né? Eu sempre digo o seguinte, mas vai adiantar? Né? Essa pergunta eu ouvi várias vezes durante as ocupações de escola, porque eu fui muito ocupação explicar a MP 746. Sábado, domingo, madrugada, onde quiserem que eu fosse, eu ia para explicar o raio da MP 746. E os meninos sempre perguntavam, mas professora, vai adiantar essa ocupação? Não vai aprovar? Olha, muito difícil não aprovar. Mas tem um detalhe. Nós vamos entrar para a história da educação desse país como sendo aqueles sujeitos que viveram uma grande reforma, que roubou muito direito, especialmente das crianças, dos alunos, dos adolescentes e jovens mais pobres. Mas não fizeram isso sem a gente gritar e gritar muito. Então, a ilegitimidade dessa reforma, ela aparece a cada vez que a gente se mobiliza e diz não. A cada vez que a gente vai para um ato, a cada vez que a gente faz um debate, a cada vez que a gente publica um livro e diz, é uma farsa, é mentira, e o que conta é a mercantilização, é a privatização, é a lógica do empresariado, quem aprova é a Confederação Nacional da Indústria. Isso em nada garante direitos. Nós temos 8 milhões de matrículas no ensino médio. 7 milhões e tanto é pública. O ensino médio no Brasil é público, não é privado. Quem vai perder com isso são as escolas públicas. São esses 6 milhões e tantos mil estudantes que estão no ensino médio público. Então, a gente precisa dizer, vai aprovar? Mas vai aprovar, porém, a audiência pública em São Paulo foi ocupada por estudantes, por professores e por pais, dizendo, nós não queremos. Primeiro é isso. Segundo, toda vez que a gente estuda uma política curricular, a gente entende o quanto no dia, na prática da escola, aquilo se configura num híbrido entre o que a gente faz e tem como princípio e aquilo que os governos propõem. Então, há resistência no interior da escola também. Há resistência aqui, só que ela é insuficiente. Porque enquanto houver a possibilidade de um suspiro impedir que isso seja aprovado, nós teremos que estar lutando por esse suspiro. E isso não é escondidinho na minha sala que eu faço. Não é escondidinho numa reunião que eu faço. Mas é indo ao encontro dos lugares em que se tem feito resistência. Porque se tem feito resistência, né? No ano passado, nós tivemos aquele evento produzido pelo Instituto Federal de Brasília, que foi do Conecta, que foi no Centro de Convenções, em que saiu uma carta do FDE, todo mundo sabe o que eu estou dizendo, que tirou uma posição de que entregaria à CETEC uma posição de que os institutos federais não abririam mão do ensino médio integrado. E essa foi uma posição tomada publicamente num evento em Brasília. Esse evento vai acontecer na segunda edição de Defesa do Ensino Médio Integrado agora, 6, 7, 8, 9, 10 de agosto. A gente tem que acompanhar, tem transmissão online, para quem não pode ir para Brasília. Porque, mais uma vez lá, o que vai se reiterar, a defesa do que não se abre mão nos institutos federais, do ensino médio integrado. Então, é essa mobilização que a gente precisa ter, né? Porque se a gente quer minimamente poder olhar no espelho e se chamar de educador, né? Se minimamente se olhar no espelho e dizer, eu sou um educador, eu sou um professor de um país que está sendo violentado nos seus direitos e que eu não abro mão desses direitos, a gente precisa, sim, se mobilizar, né? Minimamente. As escolhas de cada um são as escolhas de cada um.
Né? Eu tenho conhecido muita gente que tem feito escolhas muito nobres, não em defesa de si mesmo, em defesa do outro. Eu vejo nobreza nessa alteridade. Meus 3 filhos já passaram para o ensino médio. Né? Mas eu estou preocupada com o ensino médio dos outros, não os meus. Né? Eu não precisaria disso. Né? Quando a Sandra me apresentou, ela disse a professora Mônica que recentemente se ocupa de pesquisar o ensino médio. O recentemente tem 30 anos. É um recentemente que começa com o meu mestrado em 88. Né? Está fazendo 30 anos agora. Né? Mas por quê? Porque para além de uma dedicação para a pesquisa, como acadêmica, né? Como alguém que hoje orienta, mestrado, doutorado, tem um vínculo com a educação da juventude brasileira. Né? É disso que se trata. O meu vínculo é com a educação da juventude brasileira, né? Mais do que qualquer outra situação. Né? Então, eu nunca vou abrir mão da mobilização e de chamar para a mobilização. Ainda é tempo de nos mobilizarmos, gente. Tá? Quem mais? Diga. Boa tarde. Professora, eu sei que o espaço está curto, né? E aí você focou na questão do documento mesmo. Mas se tivesse um tempinho, você pudesse comentar também a relação que tem todo esse movimento no Brasil com o movimento internacional, com o Banco Mundial, com o FMI. Não sei se pudesse comentar um pouquinho, que eu acho também é interessante que a gente ter noção de que não é uma coisa isolada, não é criação do Brasil esse contexto. Sim. Bom, o que eu vejo de comum com outros lugares, tem coisas que são comuns e coisas que não são. Por exemplo, na reforma do ensino médio, quem defendeu a reforma, o MEC, os institutos, né, isso está nas audiências públicas, né, batia numa tecla, por exemplo. O Brasil é o único que tem um currículo igual para todos. O Brasil é o único que tem 13 disciplinas, né? Mas ninguém levou os dados, assim, não, porque a Finlândia tem 2, por exemplo. Né? Era esse o jargão. E nós fomos estudar isso, assim, né? Eu falei dos $9.000 americanos, nós estudamos as bases curriculares também. E esses países que, de fato, têm uma maior autonomia do Fundo Monetário Internacional, dessas agências, como é o caso da Finlândia, fizeram no caminho contrário. Eles diminuíram o tempo de escola das crianças, não aumentaram. Eles não têm mais o Common Core, o currículo comum para as escolas. Eles têm linhas gerais para as escolas e o currículo da escola é pensado para a comunidade, com a família, com as crianças, com os adolescentes e jovens. E estão no primeiro lugar do PISA. Né? Se você olhar, não é verdade que o Brasil tem um itinerário único para todo mundo. Vocês existem, certo? Ou não? Sim. Por exemplo, quando copiam a Alemanha, como é que são os dois ensinos médios na Alemanha? O de educação geral e o profissional, que nós já temos. Né? A flexibilização do currículo na Alemanha é essa. Né? Você escolhe, ou você vai para a educação profissional ou vai para a educação geral. Qual é a diferença? Elas têm a mesma qualidade. É diferente do Brasil, que alguns são concomitantes, uns são atrás da porta e assim por diante. Né? Então, essa é a diferença. Agora, a tendência que eu vejo, que precisaria fazer uma pesquisa para ver, de fato, como isso incide em outros países, é o da privatização. E isso vem, né, em 95, o Banco Mundial escreve um documento que se chama, não sei o que lá, Estratégias para a Educação, desculpa, esqueci agora o nome, 95, em que ele já falava que para países como o nosso, o que tem que ser obrigatório é o fundamental. Todo o restante é para quem merece, para quem tem dom, para quem tem capacidade, incluindo o ensino médio e o ensino superior. Então, o que a gente tem é às vezes, né, de se aproximar dessa tendência que é dada pelas organizações, pelos organismos internacionais, multilaterais, ou essas grandes entidades supranacionais, como a OCDE, né? O Brasil tem esse complexo de ser colônia, e de repente olha, o Brasil não. Os governos brasileiros vivem um complexo de ser colônia, e olhar para essas entidades e dizer como é que nós devemos ser. Né?
E uma das coisas é essa mesmo. Para ser eficiente é o privado, que é. Então, vamos transferir toda a gestão do sistema público para o sistema privado e o discurso da eficiência. Então, a gente tem um forte discurso hoje do empresariamento da educação pública para fazer gestão privada, são aquelas OS, né, empresas para administrar um sistema público, contratar professores, pagar salário, fazer manutenção de escola, pensar o currículo, né? E você tem um outro que é a privatização estrito sensu, transferir parte do que é ofertado pelo Estado para o setor privado, né? E isso está nas agendas dessas entidades, né? Lamentavelmente, né? Nos países em que a educação é vista como direito, o Estado já assumiu como direito, né? Então é difícil viver esse processo. Isso é mais próprio de países como o nosso. Né? Mais alguma ou podemos... Mais uminha. No meu é 15h35. Aí fechamos 15h40, caso mais alguém queira fazer alguma consideração. Pode. Professora, meu nome é Silvana, eu sou da região do litoral do Paraná, trabalho em Paranaguá. Muito boa a sua fala e muito bacana quando você pontua, não precisa ir lá para o extremo norte do país para ver escolas com salas insalubres e péssimas condições. No litoral do Paraná, a gente vê ali nos nossos vizinhos, as escolas do estado, as dificuldades que eles passam, as situações em que não tem o barco-escola para levar de uma ilha para outra, as dificuldades onde as escolas do campo, o professor termina a aula e corre servir a merenda. Então, achei muito bacana toda a sua fala, mas em especial que a gente não está distante disso. Mais uma vez eu agradeço e quando quiser ir para Paranaguá, as portas estão abertas. Obrigada, não vai ser a primeira vez, na verdade. Já fui umas 2 vezes, já fiz uma aula pública na rua e fez um ensino médio lá com vocês. Mas enfim, agradeço. Para eu complementar, naquele momento que você esteve lá, e aí em seguida a gente teve o período da ocupação, na nossa ocupação, na ocupação dos estudantes, foi um momento muito interessante, porque a gente teve estudantes e mães de estudantes ocupando a escola junto, porque as mães eram alunas do ensino superior da licenciatura, e quando recebemos as chaves da mãozinha lá dos estudantes, a nossa escola estava toda organizada, toda faxinada lá, lavada, enfim, foi entregue do mesmo modo que foi devolvido, do mesmo modo que foi entregue. Que legal, Silvana. Agora, veja só, se lá nessa escola foi entregue do mesmo modo, nós tivemos coisas bem diferentes em outras escolas. E quando entregaram, elas foram entregues em condições muito melhores. Escolas que foram pintadas, que foram feitas calha das escolas, que foi consertado o banheiro, que foi organizada dispensa de escola, que foi pintado material... carteiras. Eu cheguei em escola em que eles estavam lixando as carteiras e infernizando as suas carteiras, né? Então, isso acho legal que você lembrou, porque as ocupações deram para a gente um recado, dentre vários, que é o valor que a escola tem, o valor, a simbologia do valor da escola, especialmente para os meninos das situações mais periféricas, né? Acho que eu vou encerrar minha fala, se eu conseguir fazer isso sem chorar, lembrando daquele menino Marcos Vinícius que fala para a mãe se o cara que atirou nele não viu o uniforme da escola. Aquilo é o valor da escola. A escola é aquela que protege, é aquela que assegura a vida, gente. Sabe? O que esse menino disse, eu acho que eu morri um pouco com ele, eu acho que ele entendeu aquilo, morreu um pouco junto, porque essa frase, ela é de um impacto que poucas frases no mundo podem ter. Ele perguntar para a mãe, mas ele não viu que eu estava com roupa de escola. Entende? Isso é o valor, é a simbologia que essa instituição tão maltratada no nosso país passa. Imagina uma criança, qual é a condição da escola que ele tem.
Dá para imaginar que escola que é oferecida e que tem esse valor que vale uma vida? Né? Lamentavelmente. É isso que a gente vive. Gente, quero agradecer, Sandra, quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, me colocar à disposição para outros momentos. Lembrar, sim, que a gente tem que se mobilizar em defesa desses direitos, né? Sempre. Né? Não, se a gente não se mobiliza, a gente deixa de viver, pelo menos eu penso assim. Né? Muito obrigada. Professora Mônica, eu vou passar a palavra ao nosso pró-reitor para ele fazer os nossos agradecimentos oficiais, porque os nossos agradecimentos, né? Sim, com certeza. Sempre aqui. Boa tarde. Eu estava naquela audiência que eu lhes disse do Ministério Público Federal sobre as nossas cotas, por isso que eu cheguei depois. Temos um pai questionando, professora, que as nossas cotas prejudicam o filho dele. Eu estava respondendo. Eu quero lhe agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade, a sua presença era muito necessária e muito solicitada no Instituto Federal do Paraná. Ficamos felizes por essa oportunidade. E a sua fala nos motiva, a sua fala nos mobiliza. Né? Aquele documento que você falou que vai ser discutido em Brasília, nós estamos discutindo aqui, discutimos hoje pela manhã e vamos continuar agora. E essa leitura que você nos traz com bastante consistência, com bastante pertinência, nos ajuda a entender o sentido daquilo que nós estamos fazendo aqui. O professor Paulo Medeiros e eu criamos um termo que se chama militância por dentro. A gente que vem da militância e agora está na gestão tem um tipo diferente de militância a fazer, e a sua fala nos incentiva, nos mobiliza, é bastante importante. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mesmo, tá? Oba! Isso aqui é uma forma de nós dizermos muito obrigado.